Fala pessoal, começando mais um vídeo e agora nós vamos começar o enceramento do primeiro molar inferior. Então, como sempre, vamos envolver o término do preparo, envolver o término todo, envolver até formar uma camada espessa para a gente começar a crescer a cúspide, certo? Lembrando, isolar o modelo. E pegou aqui, tem problema. Dá aquela sopradinha básica. Beleza. Envolveu mais ou menos, não precisa ficar bonito. Vamos crescer no sentido das cúspides. Peguei bastante cera, acomodei. Se eu virar o modelo nesse momento, vai escorrer. Estou enrolando aqui para esperar esfriar um pouco. Agora, modelar com a mão. Cuidado para não queimar a mão. Se colocar a mão logo em seguida, não que vá queimar, né? Mas fica incômodo. Esperar baixar um pouco a temperatura, já é bem tranquilo. Aí, outra vez dizendo, vai de cada um, né? Normalmente, a gente usa só gotejador nessas etapas, viu? É porque tem esse método inusitado, mas como é a maneira que eu insero, né? Como já dito. Então, vamos lá. Vai crescendo, dando volume, vestibular. Aí você pode perguntar, pô, como é que eu sei se eu dou mais volume ou não? Primeiro, compara com a adjacente. Comparação a todo instante. Segundo, corredor bucal. Ele vai começar na cervical mais volumoso, um pouco, e vai subindo e perdendo um pouco o volume para poder manter a inclinação na vestibular. Cera líquida demais, não movimente bruscamente o modelo, senão vai escorrer. Então, ó, comparando meu adjacente, então a gente tem que definir melhor a minha mesa oclusal. Então vamos fazer como que a gente faz a mesa oclusal. A cera nesse momento está esfriando. Opa, não era aqui que eu queria. Como que a gente faz a mesa oclusal? Cresci no sentido da cúspide, esfriei para a gota se manter ali onde eu queria. Qual que é a vantagem de fazer uma gota assim crescente maior? Que ela serve de apoio, tá vendo? Então a gente faz uma gota maior, troquei para o outro lado do gotejador, mais fininho. Ela serve de apoio para a gente continuar percorrendo aqui a nossa aresta longitudinal. Vai percebendo que aos poucos, em relação ao meu adjacente, ele vai ficando mais próximo à sua largura e o seu desenho oclusal vai ficando mais próximo também. Se você tiver com dificuldade para saber se já está na mesma largura ou não, você pode sobrepor um elemento sobre o outro ou simplesmente fazer a medição com espessímetro, usando um instrumental de referência, simples assim. Cresci a minha cúspide, a minha mesa oclusal correta. Deixa eu ver se tem que ter mais volume ou não. Em relação a esse adjacente, está mais estreitinho, então vamos crescer essa proximal. Tá vendo que primeiro a gente define, primeiro a gente, eu falo eu, né? Caiu, ai, queimei. Primeiro defino o tamanho da minha mesa oclusal, a forma que eu faço. Depois eu venho trazendo cera para baixo. Quer ver? Vamos ver se vai ser até aqui. Deixa eu olhar nesse sentido. Já tá próximo. Tá bem próximo.
um pouquinho a mais. E se você já viu a aula sobre o primeiro molar superior, você viu que ele tem um aspecto de torção. Já aqui no primeiro molar inferior, não. Esse conceito não se aplica. Ele é um pouco mais no sentido de mais um quadrilátero, porém quadrado tem todos os lados iguais, um quadrilátero com esse lado do quadrilátero mais largo, sabe? Então quadrado, então assim, um trapézio, digamos assim, com essa base mais larga e essa base mais estreita, sabe? Então é isso. Lembra um pouco um trapézio, porém um trapézio que não é simétrico, porque geralmente o trapézio, se você traça imagina um trapézio aqui, base maior, base menor, se você traça uma linha imaginária no meio, os lados são iguais, as larguras, as proporções. Nesse caso não, a mesial costuma ser mais larga, se podemos dizer assim, do que a distal. Olha só o desenho está se formando. O esboço está se aproximando de volume? Se tiver, estamos no caminho certo. Então agora aqui que é a hora. Vou esquentar a minha oclusal e conferir a minha oclusão. Ó, não fechou totalmente, tá ocluindo. Vou ter que tirar um pouco. O premolar aqui também ficou um pouquinho alto. Vamos ver, tá quase ocluindo. Aqui já é o suficiente. Beleza, já deu o norte que precisávamos. Tirar meu elemento. Só preencher essas cavidades na proximal e já vamos retirar a peça. E outra, eu não aconselho deixar para retirar a peça na hora que ela estiver pronta. Ah, eu vou tirar só depois de pronto. Porque de repente, primeiro porque tem que para poder fazer corretamente as proximais, é bom estar trabalhando com a coroa fora do modelo. E segundo, que às vezes quando ela está prontinha, você vai tirar, se quebra. Aí tem que começar tudo de novo, do zero. Pelo menos você terminando o esboço, já tirando ela uma vez. Se acontecer se danificar, tiver que fundir a cera de novo, aí é mais tranquilo, você não vai perder a escultura que já foi feita, porque ela não foi feita. Pronto, ó, saiu completamente. Agora volto para molar. Fazer o acréscimo. Deixar bem fluida. Estou esperando um pouquinho, é porque se eu descer ela bem fluida, aí ela se une ao premolar. Se ela tiver uma temperatura tipo média, aí não vai unir. Beleza. Agora observa bem esse excesso que ficou, como que eu vou tirar? Porque quem está iniciando, não está muito costume de trabalhar com a cera, às vezes pode ter um pouco de dificuldade nessa etapa. Então olha bem, eu vou alisar essa parte
para a cera chegar até no término. Ao mesmo tempo que eu faço isso, o volume aqui vai reduzindo um pouco, vai ficando mais uniforme. Onde tem esse desnível, com o instrumental parte fina, e vai tudo homogeneizando. Agora vamos percorrer o término do preparo, que está muito desigual. Estamos aqui novamente com o rollback. Momento agora de unir essa parte aqui desigual. Então, entendeu? Os movimentos são alguns movimentos que a gente tem que aprender. Movimento de unir a cera, de deixar uniforme. Movimento, troquei por instrumental mais fino. Movimento com rollback, de escavar. Se tiver usando unha de gato, de definir por onde vai percorrer nosso desenho oclusal. É isso que eu acho principal para quem está assistindo essas videoaulas tomar como conhecimento. Então olha como é que tá ficando. Nivelar aqui. Vamos ver aqui se já tá ok. Opa! Tá faltando material aqui embaixo. Então vamos lá, primeiro rebaixar aqui minha crista marginal, ficou muito alto. Deixar já na altura meu premolar. Vamos consertar aqui que ficou feio esse excesso aqui. Agora ficou um buraquinho. Beleza. Nivelado. Fazer o rebaixamento do outro lado. Pronto, suficiente. Agora é hora dela, a tal da unha de gato. O que será o nome, né? Vamos fazer o desenho. Como que eu faço o desenho? Lembrando, nosso elemento vai ter fundo de fossa distal, fundo de fossa mesial e fundo de fossa central. O fundo de fossa distal, ele não vai ser tipo aqui na quina,
percorrendo aqui na minha aresta longitudinal. Ele não vai ser muito tão próximo, tem que saltar um espaçozinho para fazer, a não ser que seja um dente muito pequeno. Fundo de fossa mesial é a mesma coisa e o central no centro, obviamente. Você não vai fazer muito para cima, nem muito para baixo. Por exemplo, tem gente que faz lá em cima, lá quase na vestibular. Tem gente que já faz lá quase na lingual. Então, traça os 3 pontinhos primeiro dos fundos de fossa, só para te guiar, para ficar no meio do dente. Essa distância aqui, mais ou menos da mesma distância daqui para cá. E uma distânciazinha, pode ser, ó, se tiver com um rollback, uma distância, se tiver com um elemento mais ou menos desse tamanho, uma distância do largura do rollback até o fundo de fossa distal e mesial, a mesma coisa. No centro, o central, beleza, certo? Então vamos lá. Vamos puxar um Y, mas não reto. Como não fazer? Tá vendo? Reto. Não fazer reto. Todos os desenhos vão ser em curva. Então vamos lá. Vamos fazer curvas. É pouco detalhe que vai dar essa diferença. Percorrendo meu sulco caindo na vestibular e na lingual começo do centro, sulco levemente inclinado para mesial, o Yzinho caindo no fundo de fossa mesial, a curva para fazer o nosso sulco. Olha como ficou. Tá feio ainda? Tá, mas falta muito. Lembra que nosso elemento ele possui 5 cúspides, 1, 2, 3, 4, 5. Então nós temos que representar 5 cúspides. Ao final, eu vou comparar esse elemento, parece que ele está um pouquinho mais estreito que o primeiro molar aqui adjacente. Tá? Acho que a gente vai ter que dar uma alargada nele. Tá, pouca coisa. Mas está fácil de resolver. Resolvendo um pouco das minhas cúspides. Estão muito planas. As pontas de cúspides linguais. Acabou que eu cresci um pouco mais a minha mesa oclusal no sentido distal e dei até mais volume na minha lingual. Então, se eu dei mais volume, então tracei a minha linha, então embaixo acompanha. Geralmente, quem está encerando tende a fazer, como a pessoa fica bastante focada na referência, tem que fazer do mesmo tamanho da referência, tem que olhar a altura, aí tende a fazer o molar, às vezes bem esmagadinho, bem estreitinho,
para tentar ser na mesma largura que o pré-molar. Porém, olha para você ver, ele mais largo e tanto no sentido médio distal quanto no sentido vestíbulo lingual. Ele é levemente mais projetado. Esse meu aqui tá mais. Mas como que a gente disfarça? A gente disfarça na inclinação. Como foi pensado esses sulcos secundários? Desenhamos aqui sulco principal no sentido mesodistal, um Yzinho aqui na distal, um Yzinho aqui na mesial. Nessa região, esses dois sulcos secundários, eu não faço no mesmo alinhamento um do outro. Se eu comecei esse para cá, da cúspide mesiolingual, o da mesiodistal, eu vou compensar ele um pouquinho mais para frente. Entende? Se eu comecei esse aqui, esse eu começo um pouco mais para frente. Se eu comecei esse daqui, na cúspide vestíbulo, na cúspide aqui mesial, nessa cúspide central eu deixo ela mais lisa. Isso são questões de observação dos dentes naturais. É possível fazer desenho aqui subsecundário também? É. Porém, acredito eu, por questões de observação, fica mais estético deixar ela um pouco mais lisinha nessa região, senão fica suco demais também. Mas vai de caso a caso, porque a gente encontra sucos nessa região em alguns casos. Pessoal, essa aula prática, a gente aborda alguns conceitos teóricos, mas eu acredito que o mais importante é a explicação e o entendimento da parte prática, como usar os instrumentais, como é que a gente faz, como a gente faz para poder chegar na anatomia correta. Agora, tem muita coisa que a gente vê na teoria, são assim, assuntos extremamente importantes, porém que a gente, no dia a dia, se não ficar relendo ou renovando os conhecimentos, acabamos por esquecer, sabe? Porém, quando você sabe fazer na prática, a parte prática você não perde não. Mesmo ali, falar como é que chama aquele desenho mesmo? Aquilo é o que mesmo? É vertente triturante, é vertente lisa?
como é que é a aresta longitudinal. Então não precisa de ficar muito preocupado em decorar todos esses nomes. É bom saber que existe e é importante lembrar que se precisar consultar para poder melhorar sua anatomia, você tem um arquivo, um livro, um lugar para você dar uma relida, uma consultada. O importante é saber fazer e ter esse conhecimento inicial para você saber que existe, saber identificar esses detalhes, dominar a anatomia, tanto a teórica quanto a prática, inicialmente vai ser assim, fundamental. Com o tempo a gente perde um pouco, se não estudado, revisto. Então, para isso é importante ter salvo, informações importantes, resumo, porque se ficar fazendo todo dia aquele ensinamento tal como você aprendeu há anos atrás num curso, com o tempo vai ficando viciado em fazer aquilo, sua anatomia na sua mente vai mudando, você vai se acostumando e sua capacidade ali de discernimento do que tá bom e do que não tá vai ficando cada vez mais fraquinha. Por quê? Porque você já se adaptou a fazer aquele tipo de encerramento, com o tempo vai piorando, você não vai vendo. Troquei punha de gato porque o meu gotejador tá jogando mais cedo do que eu preciso. Agora esse trabalho, o que é o trabalho que a gente está fazendo aqui agora? É de deixar os sulcos e as minhas saliências mais naturais. Se eu passar somente com o Hollenbeck, vai ficar um corte plano. Daí eu venho com o meu instrumental gotejador ou então minha unha de gato para deixar mais fininho. E agora é o famoso Hollenbeck ponta redonda. A gente vai dar uma escavadinha, que é os lóbulos secundários, nas cúspides. Então, se você sabe o que é uma aresta longitudinal, você não vai deixar aqui tipo liso, você vai deixar uma demarcação que vai como se fosse delimitar a vestibular da oclusal, porque você já sabe que é uma aresta longitudinal e você consegue percebê-la nos dentes naturais. Então eu vou escavar até chegar a ela. É para isso que servem esses conhecimentos em anatomia, sabe? Para você chegar, observar o dente que você está fazendo e perceber que ela não está tão bem definida. E a gente passa com o gotejador para definir ela melhor.
Vamos acertar minha parede palatina. O formato não tá legal. Tava com quina muito reta. Agora a gente pode trazer o suco no caso do primeiro molar inferior para vestibular. Escava em formato de U ou formato de U. Aquele efeitinho. Vamos definir melhor essa zona de transição de luz. Essa entrada a gente percebe bastante no pré-molar e mais suave no molar, que é essa curvinha aqui, ó, igual a gente faz no pré-molar, porém no molar ela é mais suave. Aí deixa o molar mais estético também. Com um buraquinho ali, tá estragando minha anatomia. Opa! Então, comparando, sobrepor, bem próximo à largura, não precisa ser 100% igual, tem que estar próximo, já é o suficiente, a não ser que a gente tenha fazendo esculpindo um central, aí tem que assim, ficar quase que exato
Agora, posteriores tem que ser o mais próximo possível. Então esse é o resultado final. Até a próxima videoaula.